Olá, estamos no ar com mais um Vitrine na TV para você. Hoje nós viemos aqui no Centro Médico de Ubá conversar com o psiquiatra Dr. Alex Fabrício de Oliveira, que vai nos falar a respeito do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dr. Alex, seja bem-vindo aqui no Vitrine da TV e nós vamos falar um pouquinho aí com você a respeito desse assunto hoje polêmico, né? Realmente é um assunto polêmico, que as pessoas hoje em dia já têm alguma informação, mas que vale a pena da gente refletir, principalmente porque boa parte das pessoas que precisariam tratar, elas ainda não se tratam, seja por desinformação, preconceito ou falta de acesso. E por outro lado, algumas pessoas que não deveriam se tratar tentam fazer um mau uso, né, dessa medicação. Então eu acho que é um tema bastante importante, bastante atual para a gente discutir. Dr. Alex, o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? É um transtorno que se caracteriza, né, como o nome diz, pela pessoa ter um problema sério em relação à atenção. Normalmente vem acompanhado com uma inquietação, uma hiperatividade que lhe atrapalha. E essa inquietação, ela também se manifesta como uma impulsividade, né? Como se manifestar de forma indevida, falar sem pensar, interromper as pessoas, agir e se arrepender logo depois, de uma tal forma que isso atrapalha efetivamente a vida da pessoa. E esse transtorno do déficit de atenção, ele é característico da criança ou o adulto também tem? Por definição, ele é algo que tem que começar na infância, e das crianças com déficit de atenção e hiperatividade, mais ou menos metade vão se tornar adultos que permanecem tendo o transtorno. Então, uma das características do adulto com déficit de atenção é que ele já tem algum problema desde a infância, e a maioria deles, claro, nunca foi tratado. Um dos aspectos importantes da gente abordar o tratamento é que provavelmente com o tratamento menos crianças vão evoluir na fase adulta com a manutenção do problema. E como que nós, leigamente, nós pais ou familiares das pessoas que são portadoras do transtorno do déficit de atenção, como que nós podemos, ou em nós mesmos, diagnosticar os sintomas do transtorno do déficit de atenção? São 3 grupos de problema: desatenção, hiperatividade e impulsividade. No campo da desatenção, como que a gente desconfia disso, seja para a criança, seja para o adulto? Ele interrompe tarefas a todo momento, ele comete muitos erros por desatenção, por não estar atento no que está fazendo, esquece muitos objetos, mau desempenho na escola, no caso, né, das crianças, e muitas vezes a pessoa também ela acaba tendo falhas na vida adulta que lhe dificulta de ter ou de manter o seu emprego. Então são coisas do campo da desatenção que são muito frequentes e que atrapalham a vida da pessoa. No campo da hiperatividade, são pessoas que não conseguem ficar quietas por muito tempo, são pessoas que às vezes, mesmo em lugares onde isso é inconveniente, a pessoa está inquieta, está se agitando. Criança normalmente, né, que tem mais dificuldade para controlar a inquietação, interrompe a fala das pessoas, completa a fala das pessoas antes de esperar elas terminarem o assunto. Então é uma pessoa que normalmente é muito apressada e que acaba interrompendo as suas tarefas antes de terminar as suas tarefas por conta desse aspecto de inquietação. E um derivado da inquietação, que é a impulsividade, é a pessoa fazer coisas sem ter um autocontrole inicial. Então responde e se arrepende logo em seguida, promete que não vai fazer alguma coisa e quando vê já está fazendo, sempre se arrepende daquilo, mas normalmente fala assim, mas eu não consegui me controlar, eu não consegui contar até 3 antes de responder, antes de, por exemplo, de ser ofensivo, ou no caso da criança, antes de desobedecer ao pai. Então são as características centrais, que são comuns para a criança e para o adulto. Esse transtorno do déficit de atenção, ele só é tratado com interação medicamentosa? A medicação é algo absolutamente importante para o transtorno de déficit de atenção. Provavelmente, de todos os remédios que nós usamos em psiquiatria, a Ritalina, né, o princípio genérico da Ritalina, é o medicamento mais eficaz que a gente conhece em psiquiatria.
Ou seja, ele funciona em muitos casos, quando, por exemplo, os antidepressivos funcionam em relativamente poucos casos, né? Então, é mais ou menos um grande desperdício não tratar aquelas crianças ou adultos que se beneficiariam com Ritalina. Na verdade, a gente conta com muitos preconceitos em relação a usar esse tipo de medicação, e que, usado adequadamente, pode trazer um benefício muito grande. Agora, este tratamento, ele certamente não é só à base de remédio. Aliás, o remédio funciona enquanto está sendo usado. Se é um problema crônico, um problema que pode durar a vida inteira da pessoa, a gente tem que pensar em estratégias que auxiliem, na verdade, esse remédio, que auxiliem essa criança a ter estratégias para prender mais a sua atenção, estratégias para conseguir controlar mais a sua língua, né? Não falar aquilo que não deve, não gerar consequências que ela depois se arrepende. Então, a base do tratamento não é só medicamentosa, ela envolve pelo menos dois grandes tipos de estratégia não medicamentosa. A terapia, e das terapias psicológicas, a que a gente tem estudo é uma terapia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, e ela visa ensinar tanto a criança, né, quanto o adulto como que ela mesma vai tentar se controlar a sua impulsividade, a sua atividade e a sua atenção. Ela ensina os pais a lidarem melhor com isso, a auxiliarem em vez de piorarem a situação. Então, é o avesso da geração Ritalina, né? É uma geração que, de alguma forma, tira das suas costas a responsabilidade de como agir e transfere para um remédio. Assim, não, ao contrário. Se um pai descobre que o filho tem déficit de atenção, esse pai praticamente tem que fazer um curso sobre déficit de atenção, ele tem que aprender muita coisa de como é que ele vai ajudar essa criança, por exemplo, a se controlar. E isso é possível e os estudos científicos mostram que dão um bom resultado. E além desses dois grandes grupos de tratamento, né, com medicação e com terapia cognitiva, tem um outro tipo de tratamento alternativo. A gente ainda não tem nos estudos científicos uma prova definitiva que isso funciona, mas hoje em dia tem bastante gente trabalhando, existem alguns autores internacionais publicando livros nessa área, de usar um tipo de meditação, né, que é a meditação chamada de mindfulness ou de atenção plena, onde se pretende que a pessoa treine a sua atenção. No caso, você pode treinar a sua atenção para entender os seus pensamentos e não deixar, por exemplo, que esses pensamentos entrem numa corrente que te leve a um estado depressivo. Então, a atenção pode gerar um controle emocional. Mas no caso de um treinamento que é direcionado para a atenção e para a pessoa não dar respostas automáticas, ou seja, não ser impulsivo, provavelmente esse tipo de treinamento da atenção deve fazer muito bem aos portadores de déficit de atenção e hiperatividade, e tem sido estudado, tem alguns estudos interessantes mostrando alguns resultados, mas que não é uma prova ainda. Mas o fato a pessoa ela pode aprender de alguma forma a controlar essa tendência de desatenção e de hiperatividade até isso deixar de ser um problema clínico. Ou seja, essa pessoa ela pode ser mais inquieta, mas pessoas muito inquietas podem ser muito criativas, elas podem ser muito úteis, elas podem ser líderes nos seus locais de trabalho, enfim, ela pode ser muito produtiva e levar uma vida muito legal, porque de alguma forma aprendeu a controlar essa tendência sua de inquietação. E provavelmente quanto mais cedo esse tratamento é feito, menos consequências negativas, menos problemas ela tem, mais produtivo, mais tranquilo é dessa pessoa gerenciar essa tendência, que é uma tendência biológica, provavelmente, de ser inquieto e de ser desatento. Sim, e a pergunta que eu te fiz foi somente mesmo para desmistificar. A intenção do programa é meramente educativa e a gente aqui no Vitrine, e eu sei que vocês também, a gente quer trazer informação de uma maneira sempre... a nossa intenção é não preconceito, a gente quer que as pessoas se tratem mesmo. Se a pessoa tem o problema, encarar. Se uma criança tem o problema, vamos tratar a criança. Se o adulto tem o problema, vamos nos tratar para a gente ser feliz, né? E, como você disse, vamos trazer para o lado positivo até algum problema que possa ter, né? Veja como você falou.
até o adulto hiperativo, ele pode usar para o lado da inteligência, para o lado da criatividade. E vocês, no seu caso psiquiatra, está aqui para poder auxiliar, não é isso? É isso, Adriana. Provavelmente, né, quando nós assumimos uma postura que é o contrário da medicalização, que é o da responsabilização, essa responsabilização é de fazer tudo que está ao alcance, seja o remédio, seja um esforço pessoal de se concentrar nos estudos, sejam os esforços, né, de fazer uma terapia ou de aprender a lidar com as dificuldades do seu filho. Então, assim, a responsabilização, ela nos obriga a pensar em tudo e a tentar fazer tudo que está no alcance, seja remédio e seja justamente quando a pessoa também está tentando usar o remédio para tampar o sol com a peneira, é também de dizer isso para a pessoa. Provavelmente a postura que mais vai ajudar as pessoas é dessa responsabilização. Doutor Alex, e existe assim algum transtorno, seja o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou algum tipo de transtorno que possa se desenvolver no adulto que não foi tratado do déficit de atenção? Sim, nós sabemos que as pessoas com transtorno de déficit de atenção, eles têm mais tendência a desenvolver alguns outros problemas. Sejam problemas que nós não consideramos doença, como, por exemplo, baixa autoestima, uma pessoa que acaba tendo muitas rupturas dos seus relacionamentos amorosos, larga vários empregos, enfim, a pessoa talvez ela fique sentindo a vida meio interrompida, talvez não fosse se adequadamente tratada, mas é comum de associarem, de como que complicarem o déficit de atenção alguns outros problemas, algumas outras doenças mesmo. Depressão é mais comum em pessoas com déficit de atenção, transtornos de ansiedade, abuso de álcool ou de outras drogas que a pessoa às vezes usa quase como se fosse automedicação, né? Ela vai sair de uma fossa, ela usa algum calmante, ou ela na verdade às vezes procura, principalmente no caso de adolescentes, né? Nós estamos falando de um problema que sai da infância para a fase adulta. É mais comum de você ter atos violentos, delinquência, nessas crianças que de alguma forma não foram tratadas e que de alguma forma não conseguem ter a mesma vida social do que as pessoas da mesma faixa etária, da mesma condição social. Então essas pessoas às vezes elas enveredam mais pela delinquência, pelo abuso de álcool, pelo abuso de drogas. E aí, nesse sentido, as pessoas que têm muita preocupação, que, por exemplo, vai ficar viciado nesse remédio controlado, é o contrário, você pode estar protegendo essas crianças e adolescentes de se tornarem viciados em drogas mais pesadas. Veja, não é uma obrigatoriedade que isso aconteça, mas é um risco e é algo que tende a acontecer mais nos doentes não tratados do que na população em geral. Então é algo para a gente se preocupar também. Então, mais um fator. É mais um motivo para a gente, de alguma forma, procurar ter informação e procurar tratar, né, os problemas de déficit de atenção e de hiperatividade. É isso aí, doutor Alex. Eu quero te agradecer, dizer que a gente é grata aí pelas suas informações passadas aqui para os nossos telespectadores do Vitrine na TV e que depois vão estar na nossa página no Face, Revista Vitrine UBA, Facebook/Revista Vitrine UBA. Quero ser grata a você mais uma vez por estar conosco e por prestar aí essas informações preciosas para a gente. Não, o prazer é meu, estamos sempre disponíveis, é sempre útil, né? Sempre a gente se sente bem de alguma forma estar contribuindo para a educação mesmo, né, das pessoas, para romper alguns preconceitos, porque nós vemos que algumas pessoas que estavam padecendo, né, no seu dia a dia de alguns problemas menores ou de alguns problemas maiores, encontram um alívio adequado, né, conforme tem a informação e conforme procuram o tratamento. Então, nós estamos à disposição, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar discutindo esses assuntos importantes. É isso aí. E hoje nós conversamos com o psiquiatra Dr. Alex Fabrício de Oliveira a respeito do déficit de atenção e hiperatividade. Depois você pode ver também essa entrevista no facebook.com/Revista Vitrine UBA. Semana que vem a gente volta com mais Vitrine na TV para você.